Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte do nono ano. Então, fiquem atentos ao conteúdo da aula e não esqueça de responder as questões da DLE. Eu conto com a participação de vocês. Então, vamos ao conteúdo da aula de hoje. Bem, hoje nós vamos falar sobre arte moderna. São dois movimentos de vanguarda, chamado impressionismo e expressionismo. Então, vamos dar um início da aula de hoje. Então, o que é o impressionismo? Bem, o impressionismo, ele foi um movimento artístico nas artes plásticas e música que surgiu na França, no final do século XIX. Este movimento é considerado o marco inicial da arte moderna. O nome impressionismo deriva de uma obra de Claude Monet chamada Impressão Nascer do Sol, que foi pintada em 1872. Vamos dar continuidade? Durante o período da Belle Époque, que em português quer dizer bela época, a principal proposta do estilo era quebrar com as técnicas convencionais do realismo, focando-se na impressão da luz, das cores e dos movimentos livres das pinceladas para criar efeitos ópticos que completassem as obras. Bem, o impressionismo, ele aconteceu, como vocês viram, no final do século XIX. Isso porque, durante o período da Bela Época, havia muitas mudanças culturais, ou seja, os produtos foram industrializados em série, houve vários descobrimentos, né? Houve o descobrimento da máquina a vapor, do telefone, da máquina fotográfica. Então, houve várias mudanças econômicas, sociais, culturais. Então, os artistas, eles resolveram também inovar na arte, ou seja, já havia fotografia. Por que fazer obras copiadas? Então, eles resolveram pintar de uma forma diferente. Então, foi quando Claude Monet ele fez essa obra de arte chamada Impressão Sol Nascer, que ele retratou ali uma obra chamada Nascer do Sol, Impressão do Sol Nascer. Então, ele retratou ali o amanhecer lá na França, no porto de Havre, não é isso? E ele pintou a neblina ali amanhecendo. Então, os impressionistas, eles faziam um estudo da cor, já que havia os descobrimentos ali científicos, então, eles pintavam observando ali uma paisagem, por exemplo, uma arquitetura, e ficavam horas e horas indiferente, principalmente Claude Monet. Ele saiu do estúdio e foi pintar ao ar livre, fazia um desenho, por exemplo, uma pintura de observação. Então, ele pintava um quadro em vários momentos do dia para estudar a luz. Porque quando você acorda e olha pela janela da sua casa, você olha uma paisagem, ou então uma cidade, as cores ali estão bem... Está amanhecendo, então são mais claras, não é isso? E no final do dia eles estão mais intensas. Então, o Claude Monet, ele pintava, principalmente as paisagens, em diferentes momentos do dia e também em estações. Ele pintava no inverno, no verão, então as cores retratadas eram muito diferentes. E a gente vai ver uma obra de Claude Monet. Bem, o impressionismo é tido como um movimento que deu origem à arte moderna. As obras impressionistas transmitem a sensação de alegria e harmonia devido à presença dos contrastes da luz e da claridade das cores. Então, isso aí é uma obra de Claude Monet. Ele pintou a Catedral de Rouen, na França. Ele pintou mais de 30 telas com a mesma imagem, só que vocês veem aí com tons diferentes. Então, ele pintou no inverno, no verão, 6 horas da manhã, meio-dia, no entardecer, no anoitecer. Então, aí você vê o efeito aí das cores na imagem. Então, ele era um estudioso da cor, ele ficava horas e horas ali pintando uma mesma... Então, ele tinha que ser rápido ali. Então, ele dava pinceladas rápidas,
porque ele procurava ali um momento da luz. Então, quais são as principais características do impressionismo nas artes plásticas? Destaque para temas da natureza. O Claude Monet ele saiu dos estúdios e foi pintar a natureza, um desenho de observação, é um estudo da luz, né? Especialmente das paisagens, valorização da luz natural, uso de cores decompostas e primárias, uso de sombras coloridas e luminosas. Os impressionistas eles não pintavam preto as sombras, eles pintavam as sombras coloridas, eles não utilizavam o preto. Uso de sombras coloridas e luminosas, foco nos estudos dos efeitos ópticos, ilusões. Então, como vocês viram na Catedral de Rouen, eles pintavam rapidamente ali para pesquisar a incidência na luz nos objetos. Então, se você chegar bem próximo a uma pintura impressionista, você vai ver assim várias pinceladas. E se você se afastar, tem essa ilusão de óptica, né? Que você vai verificar a imagem ali correta. E se você chegar perto das obras, você vai ver algumas manchas. Então, dando continuidade para as características, então, desenhos sem contornos nítidos, mas sim formados por mancha, como já expliquei. Rompimento com o passado, ou seja, o que é o passado? São aquelas obras acadêmicas, tinha um realismo, onde os pintores retratavam o máximo possível da realidade, as cores tinham que ser naturais, tinha que ser o tom da pele. Então, os impressionistas não, eles faziam um estudo ali da cor. Valorização pela pintura feita ao ar livre e não em estúdios fechados, por exemplo. Então, alguns impressionistas, como Degas, Augusto Renoir, eles pintavam também no estúdio, mas era uma pintura totalmente diferente dos academicistas. Então, vamos ver, esse movimento também chegou ao Brasil. Vamos conhecer alguns pintores impressionistas que se destacaram aqui no Brasil. Bem, nas décadas de 1890 e 1900, Visconti, que foi o primeiro pintor impressionista, né? Nós temos também os irmãos Arthur e João Timóteo da Costa e o casal Georgina e Lucílio de Albuquerque, que viajaram à França com prêmios e bolsas governamentais. Visconti, por exemplo, foi chamado de impressionista em 1898 pela imprensa brasileira. Aqui praticaram o impressionismo também Antônio Garcia Bento, Mário Navarro da Costa e Henrique Cavalieri. Vamos conhecer algumas obras desses impressionistas brasileiros? Aí vocês estão vendo as obras, né, de Eliseu Visconti, que foi considerado o primeiro artista impressionista brasileiro. Aí vocês estão vendo aí uma obra chamada Flores de Liceu. Aí nós temos aqui que eles usavam as cores complementares. Aqui a gente pode ver no quadro essas flores. Aqui nós temos o tom rosa, né, com o verde, né, que é uma característica das cores complementares. E se você olhar bem de perto essa pintura, você vai ver as pinceladas aqui. E nós temos também a obra Minha Companheira Luíse em Sépia, também de Eliseu Visconti. Aí você pode notar aqui, olha, as pinceladas, como aparece aqui na roupa dela. Diferentemente de uma pintura acadêmica, você não conseguia ver esses pincéis, essas pinceladas rápidas que os impressionistas faziam em suas pinturas. Vamos ver outra obra impressionista brasileira? Bem, aí nós temos mais duas obras aqui, a obra Rio, de 1915, de João Timóteo, como vocês podem ver aqui, e Morro da Favela, de João Timóteo. Repare bem aqui nos efeitos, as pinceladas rápidas aqui na montanha, aqui no rio. Você consegue ver aqui a tinta, olha, na tela, como essa daqui também. Olha aqui o morro, você observa isso, as pinceladas, diferentemente da pintura clássica que o artista tinha que pintar o mais real possível da paisagem. Os expressionistas não, eles pintavam rápido, porque eles faziam ali uma pesquisa na luz ali que incidia sobre os objetos.
E essa era a característica do impressionismo. Então, geralmente, os artistas eles faziam uma pintura de observação. Então, eles iam, principalmente fora dos estúdios, observavam a natureza e pintavam ali os efeitos da luz. Então, eles tinham que pintar bem rápido, porque a luz incidia rapidamente. Então, cada momento a luz ia mudando ali, refletindo nos objetos. Então, eles pintavam rapidamente. Então, é mais ou menos um desenho de observação, onde eles retratavam ali a natureza, as pessoas, de uma forma bem leve. Lá na Alemanha, surgiu um outro movimento artístico chamado expressionismo, que ele era contra esse movimento impressionismo. Mas por quê? Bem, o expressionismo, ele surgiu em 1910 na Alemanha, como um modo de contradizer a maneira de arte dos impressionistas, porque eles não gostavam desse tipo de pintura, só de impressão, só de observar a natureza. O expressionismo ele foi a tendência de vanguarda que deformou a figura humana. Então, por que ele deformou a figura humana? Vamos na continuidade? Então, porque a predominância dos valores emocionais sobre os intelectuais, corrente artística concentrada especialmente na Alemanha entre 1905 e 1930. Bem, os expressionistas, eles usavam cores fortes e vibrantes, figuras distorcidas e por vezes se utilizava da abstração para tratar temas como alienação, bem como fazia o uso emocional e simbólico da cor e da linha. Bem, olha só a diferença do impressionismo para o expressionismo. Por que os expressionistas eles eram contra esse movimento impressionista? Porque os impressionistas apenas eles pintavam temas leves, observavam a natureza, faziam uma pesquisa ali da luz. Já os impressionistas, eles não pintavam a natureza, eles pintavam o que vinha dentro deles, as emoções, a angústia, o medo. Então ele deformava as imagens para quê? Para realçar, para destacar as emoções. Vocês sabem que as cores, elas transmitem emoção. Então eles pegavam toda aquela emoção que estava angustiada ali e eles também, através dos desenhos, faziam crítica ali. Então, e foi uma crítica ali, um impressionismo, porque eles não pintavam temas leves, não ficavam observando, não pintavam retrato, não pintavam as pessoas, não faziam o desenho de observação, mas sim retratava o ser, o interior da pessoa, principalmente as angústias, as dores, os medos. E agora a gente vai analisar algumas obras expressionistas, bem diferentes do impressionismo. Vamos analisar algumas obras. Aqui nós temos uma obra muito famosa aqui, O Grito, de Edvard Munch, você já deve conhecer. Olha só como a figura é toda deformada aqui, certo? Aqui as ondas. Então isso aí é como se fosse um grito de angústia, de horror do artista. Então ele deforma ali toda a imagem. Ele não está interessado em retratar a realidade, nem a impressão ali de uma paisagem, mas sim a angústia, o interior do artista. E nós temos aqui Noite Estrelada, aqui de Van Gogh. Aqui o céu é como se tivesse movimento. Então essas linhas aí era como se tivesse um vento batendo e ele mostrava essa angústia ali dele. Então ele pintava, ele via algo assim bem diferente na natureza, algo em movimento, diferentemente dos impressionistas. E aqui nós temos a obra Noite, de 1918, de Max Beckmann. Aqui vocês podem ver as expressões, olha, das pessoas, a angústia, o terror ali. Então, ele está vendo ali a emoção. Então, ele mostrava tudo isso, a angústia, o desespero das pessoas. Então, era isso que o expressionismo, ele retratava nas imagens. Bem, o expressionismo é a arte dos extremos emocionais, da inquietação, da espiritualidade. Podemos diferenciar o expressionismo do impressionismo, pois em lugar de reproduzir uma impressão do mundo que
que os cercava, os expressionistas colocavam em suas obras as próprias conclusões e temperamentos sobre suas visões do mundo. Então, era a angústia do próprio artista, isso era bem pessoal, as obras expressionistas. Então, ele colocava toda a angústia, o medo, o pavor ali dele, diferente dos impressionistas que faziam uma impressão ali da natureza, faziam um desenho de observação do estudo da luz. E nós temos duas obras expressionistas que nós vamos analisar. Aqui vocês podem ver, ó, a criança doente, né, de Edvard Munch, que você pode ver aqui a angústia, o desespero aqui da pessoa aqui doente, e aqui as espátulas aqui aparecendo ali rápido, e aqui também uma outra, a menina perto da janela também, uma menina bastante angustiada. Então são essas as obras expressionistas. Então essa diferença do expressionismo para o impressionista. Então, quais são as principais características do expressionismo? Pesquisa do domínio psicológico, cores resplandecentes, vibrantes, fundidas ou separadas, dinamismo improvisado, abrupto, inesperado, pasta grossa, como vocês viram na última imagem, martelada, áspera, técnica violenta, o pincel espátula vai e vem, fazendo e refazendo, empastando ou provocando explosões. Referência pelo patético, trágico e sombrio. Então, são essas características do expressionismo. E agora vamos ao momento da nossa DLI. Então, a questão 1, vocês vão responder. Quais as principais características do movimento impressionista? E a segunda questão, quais as principais características do expressionismo? Então, vocês vão responder. Daqui a pouco nós voltamos para a nossa interatividade.
Então, chegou o momento da nossa interatividade e eu vou ler aqui algumas respostas que vocês responderam. Bem, o Samuel respondeu, eu acho que é racional, emocional, porque o ser humano pensa. Deixa eu ver aqui, acho que já está na outra. Bem, aqui a Ruth, as principais características do expressionismo é retratar o sentimento. Muito bem, Ruth. Aqui a Ana Vitória, questão 1, valorização da luz, retratar a natureza. Muito bem, Ana Vitória. A Kessia respondeu a questão 1, impressionismo, uso de cores decompostas e primária. Muito bem. Analice respondeu, o expressionismo, ele retrata as emoções, a angústia. Muito bem, Analice, parabéns. O Luiz Fabiano, ele falou que o impressionismo retrata a natureza. Muito bem. E o Manuel, cores bem decompostas e muitas cores primárias. Questão 1. A Milene respondeu a questão 1, que retrata o impressionismo, ou seja, retrata a natureza, o impressionismo. E o Manuel também retrata a natureza. E aqui a Kessia, da Escola Estadual Coronel Fiuza, o expressionismo no domínio psicológico. Muito bem. Ana Flávia, natureza, amor, alegria, a questão 1, que é um impressionismo. E o Samuel representa a natureza. Muito bem, vocês estão de parabéns, eu vi que vocês prestaram atenção na aula. Então, nós falamos sobre 2 movimentos, né, de vanguarda. É uma forma diferente dos artistas, eles expressarem as suas emoções através da arte. Ou seja, no século XIX, no final, houve várias mudanças, né, tecnológicas, houve o invento da máquina fotográfica, do telefone. Então, os artistas, eles não podiam ficar atrás disso, então foram
criadas novas vanguardas, uma nova forma de pintar. Então, os primeiros impressionistas, né, que eles assim criaram o movimento de arte moderno através do impressionismo ali na tela do Claude Monet, que ele retratou ali, né, aquela tela na impressão Nascer do Sol, que foi uma crítica que ele recebeu durante uma exposição na França, uma exposição de arte. Então ele pegou aquele nome pejorativo, impressionismo, ou seja, o crítico de arte falou que aquela obra de arte era apenas uma impressão da natureza. Então, o que ele fez? Ele pegou aquele nome, impressionismo, e deu o nome ao primeiro movimento de vanguarda, que é o impressionismo. O impressionismo, ele faz um estudo da luz, ele observa ali a natureza. Muitas vezes o Monet ele pintou a mesma imagem, a mesma paisagem em diferentes momentos do dia, e cada tela ela tem uma cor diferente. Se vocês analisarem, até pode tirar uma fotografia em diferentes momentos do dia ou da noite, vocês vão ver que as imagens elas vão ter cores diferentes. Então é isso que os impressionistas faziam nas suas pinturas. Então eles davam pinceladas rápidas ali, rapidamente, para pegar aquela incidência da luz naquele momento. Olha aí o pôr do sol, rapidamente ele vai mudando ali o céu quando você observa. Em cada momento ele vai modificando. Então era isso que os expressionistas pintavam nas suas obras. Já os expressionistas, eles não observavam a natureza, eles faziam, pinturas do interior dele, ele mostrava ali as suas angústias, seu medo, sua raiva, seu pavor. Então, os temas impressionistas eram bem leves, certo? Onde observavam a natureza. Já os expressionistas não, já tinha um tema mais pesado, ali mostrava a angústia do ser humano. Então, é isso. Então, parabéns para vocês que responderam corretamente as nossas questões e até a próxima aula de arte. Então, parabéns a todos vocês que responderam nossa questão.